Olá pessoal, mais uma vez aqui Rui César Santiago e a gente vai dar sequência nessas videoaulas falando sobre as etapas de uma avaliação física. Então só lembrando aí, recapitulando, na primeira aula a gente falou sobre as 10 etapas de uma avaliação física. Na segunda videoaula nós falamos sobre a identificação do avaliado. Na terceira videoaula nós falamos sobre os objetivos do avaliado e hoje iremos falar sobre a parte mais importante de uma avaliação física, que é a anamnese, beleza? Mas tudo isso depois da vinheta. It's all about humanity. Agora sim, pessoal, vamos falar hoje sobre anamnese, tá? É a parte, pessoal, mais importante de uma avaliação física. Por quê, professor? Porque aqui você vai saber toda a história de doença, até mesmo de saúde, e qual a experiência do teu avaliado em relação a exercício físico. Já visto, você vai fazer uma avaliação física para poder fazer a prescrição bem feita, né? Então a anamnese é a parte, para mim, na minha concepção, a parte mais importante de uma avaliação física, tá? E o que significa, pessoal, anamnese? De onde é que veio essa palavra anamnese? Qual é a origem dela? Vamos ver? A anamnese, ela vem do grego. Vem do grego anamnese e significa a parte ana, quer dizer trazer de novo. A parte final, que é mnese, significa mnesis em grego, e no caso, mnesis em grego significa memória, ou seja, anamnese significa trazer de novo quem? A memória, ou seja, um recordatório da vida do teu avaliado. Por isso que aqui é o centro. É a coisa mais importante de uma avaliação física, é a anamnese. Nela você vai ter todo o substrato, todos os requisitos necessários para você fazer uma boa prescrição do exercício, tá? E vamos ver agora, conhecer as etapas de uma anamnese, beleza? Então a etapa 1, que foi a identificação, nós falamos na segunda aula. A etapa 2, que seriam os objetivos do aluno, a gente falou na terceira aula anterior a essa, tá? Depois vai aparecer o card aqui em cima para você acompanhar essa videoaula passada, ok? E aí a próxima etapa de uma anamnese seria o nível de atividade física, né? Então, para você saber se a pessoa é sedentária, se ela é ativa, quanto tempo ela está ativa. Eu estou ativa há um mês, é uma coisa. Não, eu estou ativa há um ano. Então, baseado nesses dados, você vai poder fazer uma prescrição mais correta. Beleza? Outra coisa importante dentro dessas etapas da anamnese, que vai ter que constar lá, seriam os dados clínicos, né? Então, para saber se a pessoa fez alguma cirurgia, quanto tempo ela fez essa cirurgia, se faz uso de algum medicamento, né? Então, todas essas informações, normalmente ela traz isso de algum médico, ela mesmo fala, você tem que estar consciente e preparado para fazer uma prescrição baseado nessas informações. Então, outra etapa da anamnese que tem que constar na anamnese seria a nutrição. E aqui é uma orientação subjetiva que você vai dar para o seu avaliado. Nós não podemos prescrever dietas, nós não somos a pessoa, nós não temos essa prerrogativa. O único profissional que pode fazer isso é um nutricionista, tá? Então é só para você ter uma ideia. A pessoa passa o dia comendo chocolate, passa o dia tomando, sei lá, 5 litros de leite, né? Que anteriormente era uma coisa muito saudável. Hoje a gente sabe, com o leite de hoje, algumas pesquisas provam que não é bem assim. Então gera uma controvérsia que não é muito a nossa praia. Mas assim, você tem que ter uma boa noção. E se você vir que a coisa está muito desorganizada, encaminha o teu cliente para um nutricionista. Faz uma parceria com o nutricionista, tá? Outra coisa que deve constar dentro de uma anamnese seria os fatores de risco coronariano. Então, saber se esse teu avaliado ele é um tabagista, ele fuma, se ele está sedentário, né? O sedentarismo pode contribuir para um fator de risco coronariano, se ele é um DM2, ou seja, um diabetes mellitus tipo 2, a gente sabe que tem um tipo 1,
né? Se ele é hipertenso. Então, tudo isso aí são fatores de risco coronariano que são cenas dos próximos capítulos das nossas aulas, tá certo? E aí vem depois os medicamentos em uso. Ele faz uso de algum medicamento? Por exemplo, ele toma um beta-bloqueador. Outra aula a gente vai abordar a respeito dos beta-bloqueadores, falar cientificamente como esse beta-bloqueador age no nosso organismo e o que isso interfere dentro do exercício, os cuidados que você deve ter. Então, futuramente também são cenas dos próximos capítulos. Então, qual é a intensidade que você vai utilizar com essa pessoa que faz uso desse medicamento? Então, tudo isso, todas essas informações fazem importante dentro de uma anamnese. Depois, pessoal, vem os problemas osteomioarticulares, né? Então, se a pessoa tem uma protusão discal, ou seja, uma protusão é o início de uma hernia de disco, né? Ou se a pessoa já tem uma hernia de disco, normalmente acomete lá em L3, L4, que é a parte mais mole, mas isso não significa que não possa ter no outro canto da sua coluna, né? E, sei lá, condromalácia, alguma condropatia, algo que possa impedi-lo ou que vá dificultá-lo, esse teu avaliado, se ele fizer um exercício que não seja adequado para ele. Então, esses dados têm que constar numa avaliação física para que você tenha mais cuidado. E no final, você termina aqui com as suas considerações finais para passar já para uma outra etapa da avaliação física, tá? Aqui, pessoal, eu queria só complementar que dentro da anamnese nós temos alguns tipos de anamnese. A gente não pode generalizar, deixar uma anamnese para atender todo o público. Ou você pode deixar uma padrão, mas deixar um espaço que você possa fazer algumas observações. Porque assim, se nós temos uma anamnese infantil, então, alguns questionamentos têm que ser direcionados para pessoas dessa idade, tá? Nós temos também uma anamnese considerada adulto, que aí abrange pessoas de 18 até 65 anos, mais ou menos. E temos também uma anamnese mais direcionada a idosos, que são perguntas, são um tipo de tratamento da anamnese que você vai fazer direcionada para idosos. Então, vocês podem depois pesquisar na internet, colocar anamnese infantil, anamnese para pessoas adultas, anamnese para idosos, para vocês terem uma ideia de como vocês vão elaborar essa anamnese para avaliação de vocês. Então, aqui a gente chega mais ao final de mais uma aula. Espero que eu tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Espero também que vocês continuem inscritos no canal. Se não for, acione o sininho para você receber aí as videoaulas sempre que a gente postar por aqui. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e deixa aqui no comentário as suas dúvidas, sugestões, críticas para a gente andar sempre aliado.